Tenho medo de perder a maravilha dos teus olhos de estátua e esse sotaque que me põe à noite no rosto a solitária rosa da tua respiração. Olá, eu sou o Ederson Nunes, editor da Isto Edições, e vim aqui falar sobre um livro que lançamos, os Sonetos do Amor Obscuro, do Garcia Lorca, Federico Garcia Lorca. Um dos pontos altos da carreira do maior poeta espanhol são os poemas que ele escreveu, esses sonetos, para o seu namorado Rafael. O livro mesmo em si tem uma história de fundo muito singular, muito particular e dramática, que envolve guerra, homofobia, tragédia, assassinato, que só fez o livro ser publicado quase 50 anos depois de ter sido escrito. Quem foi Garcia Lorca, Federico Garcia Lorca foi um dos grandes intelectuais da sua época, do que ficou conhecido como a geração de 27 lá na Espanha. Além de poeta, ele também se dedicava à música, ele desenhava, ele fazia conferências e era dramaturgo. Inclusive aqui no Brasil, ele é mais conhecido até hoje pelas suas peças. Tem as suas 3 principais peças, é o que se chama a Trilogia da Terra, que são as peças Irma, A Casa de Bernarda Alba e Bodas de Sangue. Ele tem vários livros de poesia, alguns dos quais só publicados póstumamente após o seu assassinato, muitos anos depois do seu assassinato, como no caso dos Sonetos do Amor Obscuro. Lorca era gay do jeito que se podia ser gay, na Espanha conservadora dos anos 1920 e 1930. Escondido, disfarçando, sendo julgado, sendo vigiado. Em 1932, ele conhece, então, o jovem Rafael Rodrigues Rapun, com quem ele vai manter um relacionamento nos próximos 4 anos. Entre idas e vindas, porque era um relacionamento bem problemático, assim, o Rafael era bissexual, ele deixava o Lorca ocasionalmente para ficar com mulheres. Em uma dessas ocasiões, foi bem ruim, assim, aparentemente, em 1935, é o estopim, o ponto de partida para o Garcia Lorca sentar e escrever o que viriam a ser, então, o conjunto de poemas Sonetos do Amor Obscuro. São sonetos lindos, são sonetos que falam assim desse amor difícil, um amor mais de carne, não idealizado, um amor que passa por sofrimentos, às vezes por distância, às vezes com risco de obscurecimento. Em 1936, Lorca é assassinado, ele é fuzilado por grupos fascistas que estavam dando um golpe militar na Espanha, naquele início da Guerra Civil Espanhola. O corpo dele nunca foi achado. Um dos motivos que levou ele a ser assassinado foi justamente homofobia. O Rafael Rodrigues Rapun fica absolutamente devastado pelo assassinato do seu companheiro. Ele se alista na guerra e exatamente 1 ano depois ele morre ferido na guerra em 1937. A família Garcia Lorca sai da Espanha, eles se exilam em outros lugares e voltam muitos anos depois. Eles ficam com os rascunhos do Lorca, mas eles não permitem, esses poemas especificamente, eles não permitem que eles sejam publicados. São poemas escritos para um outro homem, vão achar que o Lorca era homossexual. Por algum motivo, os poemas acabam sendo publicados na França no final dos anos 1970, acho que em 78. Isso causa um certo desconforto no meio literário espanhol. Como assim poemas inéditos do nosso principal poeta estão sendo publicados em outro lugar e aqui na Espanha a gente nunca leu? Em 1983 surge então uma edição pirata, clandestina, anônima, com o título Sonetos do Amor Obscuro, dizendo que estava sendo publicada para recordar a paixão de quem os escreveu. Isso acaba criando um certo redemoinho intelectual na Espanha e a família, pressionada, admite que os poemas existem e permite a sua publicação oficial agora em um jornal conservador em 1984, o jornal ABC. Lá naquele jornal eles são publicados em uma edição especial, em um caderno especial, mas com o título apenas de Sonetos de Amor.
pois a edição pirata se chamava exatamente Sonetos do Amor Obscuro, que era o título segundo diversos amigos que o Lorca os chamava, né? Chamava esse conjunto de poemas que ele estava escrevendo, mas a família não gostava desse título, eles não permitiram usar a palavra obscuro, porque isso remetia a algo assim proibido, né? Algo homossexual. Eram os anos 1980, Lorca era um mártir da República, era um mártir da democracia, um mártir artístico. Eles não queriam arriscar que achassem que ele tinha sido gay. A gente, lendo hoje, a gente não acha nada escandaloso, né? Mas em 1930, quando eles foram escritos, realmente eram o escândalo. Mas não dá para se perceber na maioria desses sonetos que o Lorca está se referindo a um outro homem, né? Se a gente for ler desavisadamente, talvez a gente não perceba. Mas existe um verso, e este um verso complicava para a família. Em um dos poemas, o poeta diz que o seu amor, né, para quem ele está a quem ele está se referindo, está adormecido, não adormecida. E isso revelava então que o seu amor era um homem e não uma mulher. Eu vou ler agora O Amado Dorme no Peito do Poeta. Tu nunca entenderás o quanto te quero, pois dormes em mim e estás adormecido. Eu te oculto chorando, perseguido por uma voz de penetrante ferro. A regra que agita por igual carne e estrela transpassa agora meu peito dolorido, e as turvas palavras já morderam as asas do teu severo espírito. Grupos de gente saltam aos jardins esperando teu corpo e a minha agonia em cavalos de luz com verdes crinas. Mas continua dormindo, vida minha. Escuta meu sangue roto nos violinos e percebe que ainda nos vigiam. A nossa edição vem com todos os poemas pertencentes, então, ao conjunto Sonetos do Amor Obscuro, traduzidos por mim e também em sua versão original em espanhol. A capa tem uma silhueta do Lorca, faz uma referência a uma foto, essa foto que está na quarta capa aqui, que o Lorca enviou de presente para o Rafael com uma dedicatória atrás. O livro vem também com um artigo com exclusividade, que traduzimos com exclusividade, traduzido pela jornalista Lívia Stumpf, aqui no Brasil, de uma professora da Universidade de Yale, dos Estados Unidos, Noel Valles, em que ela fala sobre o fato de Lorca ter se tornado um ícone gay, um ícone LGBT, principalmente nos países de fala hispânica, a partir dos anos 1990. A gente fez também um álbum de fotos com fotos do Lorca, com o Rafael, que eles têm algumas fotos juntas, fotos das primeiras edições do livro, também no que chamamos álbum de fotos. Mais um texto sobre o Lorca, escrito pelo professor Hugo Retamar, que é doutor em letras pela URGS, e um texto de apresentação, o primeiro texto do livro, que fala sobre essa história da publicação, a história dos amores do Lorca, e fala sobre o Loiro de Albacete. O Loiro de Albacete era um outro romance do Lorca ali nos anos 1935, 1936. Era o Juan Ramírez de Lucas. Eles tiveram uma relação, então o Juan tinha em torno de 19 anos, o Lorca tinha 37, 38 anos já, e não sei se eles tiveram uma relação exatamente carnal, porque não temos provas disso, mas eles trocavam cartas. O Lorca deu vários presentes, desenhos, inclusive um desenho que está na edição e que eu tatuei recentemente no meu braço. E para ele, Lorca escreveu um poema, o verso do recibo da escola da Universidade do Juan, que ficou conhecido como Loiro de Albacete, né? Assim como a sua relação com o Lorca, Juan manteve esse poema em segredo durante toda a sua vida. Ele morreu com mais de 90 anos em 2010, e esse poema e a sua relação com Garcia Lorca só veio a público em 2012 através de um jornal. Eu vou lê-lo agora para vocês também. Ele é um poema, digamos, mais abertamente gay, porque dá para ver que o Lorca está se referindo a um outro homem desde o início,
e ele também tem uma atmosfera mais alegre. Aquele loiro de Albacete veio, mãe, e me olhou. Eu não posso olhar para ele. Aquele loiro dos trigos, filho da verde aurora, alto, só e sem amigos, pisou em minha rua fora de hora. A noite tinge-se e doura-se de um delicado fulgor. Eu não posso olhar para ele. Aquele da cintura linda, galã loiro sem chapéu, semeou em minha noite escura seu jasmineiro amarelo. Tanto me quer e eu lhe quero, que meus olhos ele levou. Eu não posso olhar para ele. Aquele jovem de La Mancha veio, mãe, e me olhou. Eu não posso olhar para ele. É isso, então, eu tentei resumir aqui uma história que é complexa, né, e dramática, que a gente traz, então, na nossa edição no texto de apresentação. Sonetos do Amor Obscuro, Federico Garcia Lorca, traduzidos por Ederson Nunes, com artigos, textos, fotos. Está disponível lá no site da editora Isto Edições, www.istoedições.com.br. Também está na Amazon e em algumas livrarias parceiras como a Martins Fontes. Temos os links das livrarias lá no nosso site também. Obrigado pela audiência. Poetize-se, leia poesia, leia Garcia Lorca, que é lindo. Abraços e até mais. Soneto da Doce Queixa. Tenho medo de perder a maravilha dos teus olhos de estátua, e esse sotaque que me põe à noite no rosto a solitária rosa da tua respiração. Me dá pena de ser nesta margem tronco sem ramos, e o que mais sinto é não ter flor, polpa ou argila para a lagarta do meu sofrimento. Se tu és o tesouro oculto meu, se és a cruz e minha dor molhada, se sou o cachorro por ti dominado, não me deixes perder o que já ganhei, e enfeita as águas do teu rio com folhas do meu outono alienado. Que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa.